Muito bem, vamos continuando então aqui, ó. Eu fiz algumas alterações no nosso formulário de cadastro aqui e no index. Eu fiz algumas formatações, né? Então vamos ver aqui como é que está ficando aqui. Eu vou acessar aqui, ó. Já acessei, ó. Então nosso formulário está assim agora, porque eu fiz algumas formatações, troquei o desenho, né? E aqui nosso formulário de cadastro, troquei também o logotipo. Acrescentei todos esses campos aqui, eu fiz um cadastro maior. Nome, CPF, telefone, endereço, e-mail, perfil, nome de usuário, senha e código de permissão. Depois eu vou explicar o que é esse código de permissão. Muito bem. O que acontece é o seguinte, então. Essa formatação eu fiz aqui, ó, no estilo CSS. Eu dividi em dois tipos de estilo. Um para este aqui, o estilo CSS ficou para o formulário de cadastro e este aqui ficou para o formulário principal. Então, se tiver que copiar, copia. Deixa eu ver aqui, caixa de login e tal, copia. E aqui, este aqui, o estilos é para cadastro. Muito bem, o nosso conectar, eu mudei aqui o nome do servidor porque estava dando incompatibilidade lá, estava dando conflito, né? Porque nós temos usuário também aqui no... Deixa eu ver aqui. Ó, nós temos aqui variáveis com nome de usuário e o nosso conectar está com o nome de usuário aqui. Estava dando problema, então eu troquei o nome aqui, botei servidor com, usuário com, senha com, banco com. E repeti aqui e fiz essas alterações aqui todas. E aí então, no cadastro eu, como eu falei, eu aumentei os campos aqui, né? Ó, eu acrescentei campos aqui. Se eu não me engano, mudei o nome aqui do... Não, aqui não mudei. Então, o que acontece? No formulário de cadastro, eu acrescentei aqui uma senha, ou melhor, aqui, ó, esse campo código de permissão. Por quê? Porque suponha lá que a pessoa que entrar aqui, né? Qualquer pessoa pode se cadastrar com um perfil de advogado e não ser nem fazer parte da repartição pública, né? Pode ser um intruso. Então ele não pode ter acesso a esse cadastro aqui. Então só quem pode ter acesso a esse cadastro seria um funcionário, alguém que vai se cadastrar com a permissão de um administrador de contas, que seria o detentor desta senha, de uma senha aqui, né? Que seria essa aqui que eu coloquei aqui, não estaria aqui não, mas eu coloquei aqui. Então depois que a pessoa faz o seu cadastro, ele teria que chamar o administrador de conta que colocaria a sua senha aqui. Aí então salvaria. Então ele só vai se cadastrar se ele respeitar uma série de condições. Uma das condições é que nenhum campo, esses campos que estão com asterisco, não podem ficar em branco. A segunda condição é que o e-mail, para ser válido, ele tem que conter o arroba e o ponto. Então, se colocar um e-mail aqui que não tem arroba ou não tem ponto, ou não tem nenhum dos dois, não vai ser possível cadastrar. A senha tem que ter no mínimo 8 dígitos. E no final ele não vai ter essa senha aqui. O administrador da conta vai ter que vir e colocar a senha para então salvar o registro. Isso impedirá que pessoas não autorizadas façam o cadastro, porque isso aqui não vai ser um site público, onde uma pessoa se cadastra, né, para obter para receber talvez algum
alguma propaganda, alguma coisa assim. Então não é um site público, onde uma empresa pede que seus clientes se cadastrem, é algo mais reservado. Então vamos ver como é que eu fiz aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma função aqui logo depois de recuperar as variáveis e o que eu fiz? Então eu expliquei aqui, ó, nesse comentário, função para verificar se o cadastro digitou corretamente o e-mail. Então a primeira restrição é essa aqui. Essa função verifica se tem o ponto, se foi digitado o ponto. Essa aqui verifica se foi digitado o arroba. Então se o ponto for igual a zero, verifica ponto. Ou verifica arroba for igual a zero, se qualquer um dos dois não for preenchido corretamente, vai vir uma mensagem dizendo que o e-mail não é válido, que é inválido. Muito bem, se ele passar por aqui, vai cair numa segunda restrição. Vai fazer o select da tabela administrador de contas, né, que é esta daqui, ó. Deixa eu abrir aqui o admin. Eu vou abrir o admin aqui porque eu criei uma tabela aqui no nosso banco de dados é chamada administrador de contas, onde eu já coloquei aqui então, ó, um nome e um código, certo? E aliás também eu mudei aqui o login, eu deletei a nossa tabela de login e criei uma tabela chamada cadastro de usuários que vai substituir o nosso login. Então tem todos esses dados aqui, mais o usuário, a senha e o painel normal que tinha no cadastro de login. Então muito bem. Então nessa verificação aqui, ele vai ver, né? Ele vai fazer um select, vai ver se a pessoa digitou corretamente no campo código, o código de permissão, tá aqui, ó, que pega deste campo aqui, ó, deste campo, deixa eu ver, deste campo aqui que eu criei, ó, campo permissão, que é do tipo password. Muito bem. Então o que acontece? Ele vai digitar lá e se der tudo certinho, se tiver o administrador de contas colocou o código e deu certinho, vai fazer uma outra verificação aqui. Aqui, ó. Função que verifica se a senha tem no mínimo 8 caracteres. Agora eu estou colocando também uma obrigação de que a pessoa digite no mínimo 8 caracteres, né? Acima de 8. Então com essa função aqui strlength, ele faz a função, vê se a pessoa digitou. Se digitou mais que 8, aí vai cair numa outra restrição. Uma outra função para verificar se a senha contém letras e números, porque eu quero que a pessoa digite uma senha de letras e números, portanto uma senha alfanumérica. Então com esse código aqui, né, eu verifico primeiro aqui nessa daqui, aqui eu pego a senha, que é essa daqui, né? A minha senha aqui, que a pessoa vai digitar no código senha. E depois eu faço a verificação com for each, né? Aqui com um ctype alpha para ver, testando aqui a string, para ver se ela é do tipo alfabética, senão retorna se for alfabética, só retorna essa mensagem. Se for numérica, retorna essa mensagem. Se for alfanumérica, então passa e cai aqui nessa outra, né, que verifica se os campos digitados foram preenchidos. Muito bem, aí então, deu tudo certo. Na hora que vai salvar, depois que salva, então eu vou limpar os campos, certo? E tem outro detalhe interessante também, que depois que eu salvo, limpo os campos, tudo bem, salvou. Mas tem uma questão interessante aqui, ó. Cada vez que ele não conseguir salvar, porque não fez alguma coisa não fez corretamente aqui, se de repente não preencheu todos os campos, se o e-mail não era válido, se a senha não era de 8 números e assim por diante, então quando salva, o que acontece? Ele zera todos os campos.
Mas eu não quero que zere todos os campos, eu quero que ele zere só os campos que estavam errados. Então, para isso, eu coloco aqui em cada um dos campos, aqui ó, eu recupero de novo a informação. Então, quando eu salvar e alguma coisa não estiver dando certo, ele vai manter os nomes que estão corretos, os dados que estão corretos. Não é? Aqui nós temos uma formatação, que eu vou explicar então no outro vídeo sobre essas formatações. Então, vamos fazer um teste aqui, né? Vamos cadastrar alguém aqui. Vamos botar Roger, vamos botar um CPF qualquer aqui. Pode ser esse aqui, um telefone, deixa eu ver. Este aqui, vamos colocar um endereço qualquer. Um e-mail. Vamos testar aqui um e-mail errado, vamos botar Roger, aqui este aqui não tem ponto, perfil, vamos botar advogado, usuário Roger, e a senha Roger 1, 2, 3, 4, aí já deu 8 dígitos, e vamos botar o código, vamos botar o código correto aqui. Tá, então meu único erro está aqui, ó. Meu único erro está aqui, ó. O meu login, eu vou colocar aqui um arroba, mas ele não tem ponto, ele não tem o ponto. Vamos ver o que vai acontecer. A ideia é o seguinte, que ele fique limpo apenas esse campo aqui, mas mantenha os outros que estão certos. Vamos ver então. Tá, aqui cadastrou. Será que eu botei o login correto? Deixa eu ver uma coisa lá. Cadastro de usuários. Rogers. O login. Ah, tinha um ponto ali. Que droga. Então, bom, de qualquer forma eu mostrei então que deu tudo certo. Vamos de novo lá. Vamos de novo. É Roger. CPF. Telefone. Este aqui. Endereço qualquer coisa. E-mail. Vamos achar um que não tenha. Aqui só tem o ponto, ó, não tem o arroba, tá? Perfil advogado. Tá? Nome Roger. E o código, a senha Roger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar bastante coisa. E o código. Tá, agora vamos ver o que acontece. Ó, seu e-mail é inválido. Por favor, verifique os caracteres após digitar seu e-mail. Agora veja que interessante. Manteve os campos, né? Manteve os campos aqui no e-mail. Manteve os campos, pediu para corrigir aqui. Vamos colocar o arroba. Vamos tirar o ponto. Então está digitando um erro aqui, um e-mail sem ponto. Vamos salvar. Mesma coisa. Ó. Então agora vamos colocar um e-mail correto. Vamos colocar um ponto aqui, depois do com, ponto. Não pode ser vírgula, tem que ser o ponto, certo? E vamos cometer um erro aqui, deixa eu ver. Vamos botar uma senha só com números, 1, 2, 3. Mínimo 8 caracteres. Tudo bem. Tem que ter no mínimo 8 caracteres. Vou colocar a letra A e vou colocar 1, 2, 3. Ele é alfanumérico, mas tem apenas 4. Não, vou colocar a letra ABC. 1, 2, 3, 4. 7 dígitos. Vamos ver o que acontece. Ó, mínimo 8 caracteres. Então agora eu vou botar uma senha correta, uma senha com... Vou botar A, B, C, D, 4. 1, 2, 3, 4. 8 dígitos. Vou salvar. Agora salvou. Então era isso aí.